Estamos aqui para mais uma leitura comentada, estamos lendo juntos o livro de Apocalipse, hoje Apocalipse capítulo 14, isso mesmo. Estamos lendo aqui no Instagram, 7h20 da manhã, segunda e quarta, e também, às vezes eu deixo essa live salva no YouTube para quem perdeu. Se você perdeu, talvez você está assistindo agora no YouTube, não tem problema, deixa aqui o seu like, manda esse link para alguém que quer ler a Bíblia, quer entender melhor a palavra de Deus e quer entender melhor o livro de Apocalipse. Às vezes tem medo de ler Apocalipse, quando na verdade Apocalipse é uma mensagem de encorajamento e de esperança para os salvos e para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Então, manda esse link para alguém. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe também, para que a gente possa divulgar a palavra de Deus e a gente possa alcançar outras vidas, né, com essa palavra que traz esperança e transformação de fato para a nossa existência. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, se você vai acompanhar, vou ler aqui na NVI, ou então se você está ouvindo a live, fazendo as suas coisas, mas preste atenção. Uma frase Deus pode falar com você, um versículo Deus pode trazer uma resposta para você nessa manhã, então fique atento porque Deus está falando e a palavra de Deus aberta é Deus falando conosco, amém? Apocalipse 14, e agora nós precisamos de lembrar, sempre eu lembro aqui, Apocalipse não deve ser lido de uma forma linear, do capítulo 1 até o capítulo 22, não é uma sequência de fatos no decorrer dos 22 capítulos. Apocalipse deve ser lido e entendido de forma circular, né? Porque são eventos que vão sendo narrados de maneira repetidas. São 7 ciclos que vão sendo repetidos, mas a cada ciclo, né, a cada repetição da história, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, vamos entrando em detalhes mais específicos e tudo vai caminhando para um juízo final. Esse é o sentido de ler Apocalipse e ele vai ali, né, nessa leitura cíclica, onde os eventos vão se repetindo, mas nós vamos vendo outros detalhes. Tá? Nós vamos entrar agora no capítulo 14, que é o último capítulo de uma outra sessão que começou no capítulo 12. Tá? E aqui nós vamos ver mais uma vez as coisas encaminhando para o juízo final. No capítulo 13, que nós lemos da última leitura aqui, nós vimos ali o dragão, que é o diabo, né, chamando para ajudá-lo a besta que sobe da água e a besta que sobe do mar e a besta que vem da terra. Né? O dragão foi vencido por Jesus, ele não tem mais lugar nos céus, ele não tem mais lugar, o inferno, ele nem é dono do inferno, ele vai ser lançado lá. Né? Então, como um desespero final, ele faz esse chamamento para a besta que sobe do mar, que são os poderes políticos, militares, né, governamentais, e ele chama também a besta que vem da terra, que tem aparência de cordeiro, mas voz de dragão, ou seja, é o falso profeta, é o falso ensino, a falsa religião, e vem com todas as suas forças para atacar, para perseguir a igreja de Jesus. E agora no capítulo 14 nós vamos ver que é uma resposta, que é o oposto do que está acontecendo no capítulo 13. Aqui nós vamos ver o triunfo da igreja de Cristo, nós vamos ver 7 anúncios, tá? Aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Nesses 7 anúncios nós vamos ver a igreja triunfando, né? Nós vamos ver aqueles que adoraram a besta sendo condenados. Nós vamos ver a colheita, tá? A colheita do trigo e a colheita das uvas, que são duas coisas completamente diferentes. Eu espero que você esteja entre o trigo que vai ser colhido, porque você vai ver o que vai acontecer com essas uvas que foram colhidas, tá? Então, depois de um grande momento de opressão, de perseguição, nós vamos ter agora a vitória da igreja sobre o poder do anticristo. O triunfo dos salvos, o triunfo daqueles que têm a marca do sangue do cordeiro na testa, tá bom? Nós vamos ver as duas colheitas, vamos ver o que tudo isso significa e vamos então para Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Então olhei e diante de mim estava o cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. No capítulo 7 nós já vimos sobre esses 144.000 e nós já entendemos que não é um número literal, não é uma categoria de salvos, mas é a totalidade dos salvos de todos os tempos, de todas as eras do Antigo e do Novo Testamento. Né? Então 144.000, ele simboliza os salvos. Esses 144.000 já foram descritos lá no capítulo 7, mas como eu disse, Apocalipse ele vai repetindo narrativas, trazendo mais detalhes. Então nós vamos ver detalhes agora
no capítulo 14, desses 144 mil que não estavam lá. E João, então, ele tira os olhos da terra, de toda a perversidade, da perseguição, do agir violento do anticristo na terra. A Valéria perguntou aqui, o falso profeta é uma pessoa, é uma falsa religião? Olha, a besta, o falso profeta, são duas coisas, né? É ao mesmo tempo um sistema, mas no caso do anticristo é uma pessoa, tá? E aí a falsa religião é um sistema de engano, tá, Valéria? É um sistema de sofismas, né? E de sedução, de narrativas religiosas, mas que levam à adoração ao anticristo e à besta. Esse é o papel do falso profeta, né? Ele leva aqueles que não se renderam a Cristo a adorar a besta. Esse é o problema. Então, João, ele olha agora, tira os olhos da terra, ele olha para os céus e ele vê o Cordeiro de pé no Monte Sião. Essa posição de pé, né, nos faz lembrar que Cristo está vivo, ele ressuscitou. Ele está de pé também, é uma prontidão para julgar, para trazer juízo. Ele está pronto para trazer juízo sobre a terra. O Monte Sião não é um lugar geográfico. Você vai ver em Hebreus 12, você vai procurar ali sobre esse Monte Sião, que é um lugar espiritual, onde a igreja de Cristo está protegida, preservada, aguardando o dia final. Com ele, os 144 mil, que é a totalidade dos salvos, né, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ou seja, você tem a marca de Cristo, você tem o nome de Jesus, você é filho de Deus, você já foi marcado na testa. Aquele que tem a marca de Jesus, que tem o nome de Jesus, não vai ter a marca da besta. Muitos se preocupam, mas eu vou adorar a besta, eu vou ter o 666, né, num cartão, num chip implantado. Fique tranquilo, não tem nada disso, tá? Se você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você não vai adorar a besta, ninguém vai adorar a besta enganado nesse sentido. Se você tem o sangue de Jesus, você tem a marca da promessa em você, te protegendo da marca da besta, né? Você tem o sangue de Jesus, você tem o nome do Senhor na sua vida, então você vai ser protegido da marca da besta. Versículo 2: ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Olha só que paradoxo, né? Paradoxo. Som de muitas águas e de trovão nos lembra ali das manifestações de Deus no Monte Sinai, né? Quando o povo ficou com medo de Deus, as manifestações do Antigo Testamento. Lembra que Apocalipse traz muitas figuras do Antigo Testamento, tá? E devemos interpretar a partir dessas figuras. Então, essa voz poderosa que traz um temor muito grande, mas também uma voz suave, como o de arpista tocando um instrumento, né? É autoridade, poder, mas é também sensibilidade, vida, algo doce e suave. Esse é o nosso Deus. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então, o primeiro anúncio é: eu vi a igreja, eu ouvi a voz de Deus, e eu os vi cantando um novo cântico. Mas quem sabia e quem aprendia esse canto era somente os salvos, era somente a igreja de Cristo, era somente os 144 mil. Que agora a perseguição, a dor, o choro, o desespero por causa da perseguição da igreja se tornou em adoração. Agora eles não estão mais sofrendo, eles não estão mais pressionados ou oprimidos. Os salvos agora estão adorando. Que maravilha, hein? E olha, nós temos que ter cuidado para não trocarmos uma paz aparente nesse mundo para depois vivenciarmos uma eternidade de dor e sofrimento. Tá? Por isso que Paulo fala, olha, é leve e momentânea a tribulação que vai resultar num eterno peso de glória. Então, toda tribulação agora é momentânea, é leve, comparado a quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. Ali o adorando com uma música que só os salvos vão saber cantar. Isso é maravilhoso, né? Só aqueles que têm a marca do sangue de Jesus, a marca da promessa, o nome de Jesus estampado na sua testa. Claro que isso não é literal, é um símbolo de que a nossa mente, renovação de mente, uma mente de Cristo, né? E marcados por Cristo, protegidos pela marca da besta, nós vamos cantar um novo cântico que só os salvos saberão cantar. Versículo 4. 4 mesmo, né? Sim.
Gente, se vocês ficarem em dúvida, chama aqui, faz uma pergunta nos comentários, coloca a sua aplicação também, fica à vontade, tá? Estes não se contaminaram. Olha, nós vamos ver agora pelo menos 3 características dos salvos, preste atenção. Estes não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Tá? Aqui, 3 características dos salvos, dos 144 mil, da igreja de Cristo, daqueles que estão lavados no sangue de Jesus. Primeiro, não se contaminaram com mulheres porque eles se conservaram castos. Aqui, gente, é um símbolo, tá? Você não pode pensar que aqueles que não se casaram, aqueles que não tiveram relação sexual no casamento, eles são mais santos do que os outros. Não é isso que o texto está dizendo, tá? O casamento foi criado por Deus, para a glória de Deus, para o desfrute do homem, né? E também para estender o reino de Deus. O símbolo aqui, Apocalipse deve ser lido a partir dos símbolos. É aqueles que se manteram puros para receberem o noivo, que é Jesus. Aqueles que não se contaminaram espiritualmente, tá? O sexo no casamento não contamina, tá? Isso aqui é a figura mostrando o outro lado daqueles que se renderam à sedução do mundo, a que se renderam a outros deuses, né? A que se prostituíram espiritualmente. Mas os salvos, os 144 mil, eles se manteram santos espiritualmente, não se contaminaram com falsa adoração, com a falsa religião. Eles se mantiveram puros para o noivo, que é Jesus. Essa é uma marca daqueles que estão em Cristo. Tá? Outra marca daqueles que estão em Cristo, eles seguem o Cordeiro. Tá? Seguem o Cordeiro por onde ele vá. Segue o Cordeiro mesmo no meio das perseguições. Segue o Cordeiro mesmo no meio das tribulações. Mesmo no meio do martírio. Aqueles que são 144 mil, que não têm a marca da besta, eles são fiéis discípulos de Jesus e os seguem por onde quer que vá, custe o que custar, porque o discipulado tem um preço. Jesus falou assim, olha, antes de vocês me seguirem, preste atenção. Aquele que vai construir uma torre e ver se tem dinheiro para terminar. Aquele que vai entrar na guerra com alguém que tem um exército maior que o seu, precisa ver se ele vai dar conta de enfrentar aquele exército. Por isso, tome cuidado, o discipulado custa tudo. Seguir a Jesus custa absolutamente tudo. A salvação é pela graça. Seguir a Cristo vai custar toda a nossa vida. Né? Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, os 144 mil igrejas são aqueles que seguem a Jesus em qualquer circunstância e eles são as primícias do Cordeiro. Né? Vai dizer aqui que são ofertados como as primícias do Cordeiro. Diferente do que alguns pensam, né, as primícias não é uma categoria especial de crentes, não é uma categoria, não são os judeus que foram salvos depois, a gente vai ver a confirmação disso nos outros versículos. Tá? Todos os cristãos, os 144 mil, são as primícias, porque as primeiras colheitas eram consagradas a Deus no Antigo Testamento. Então, os salvos são consagrados a Deus. Né? Os 144 mil são consagrados a Deus. Ok? A grande meretriz são aqueles que se renderam à falsa religião, né, Janete, à falsa adoração, mas esses foram que se mantiveram castos, né, santos, não se prostituíram espiritualmente. Ok? Versículo 5. Mentira nenhuma foi encontrada nas suas bocas. São imaculados. Versículo 5, mais uma característica dos 144 mil. Eles vivem na verdade. Aquele que foi alcançado pela verdade não dá mais lugar à mentira na sua vida. Né? Não dá lugar à falsa religião, ao falso ensino, a falsas profecias. Né? São aqueles que estão estabelecidos na verdade. Por isso que a gente tem que falar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, porque essa é uma característica da igreja de Jesus, dos salvos, que são os 144 mil aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Tá? Vamos para o segundo anúncio. Né? Agora é o anúncio dos salvos, que estão adorando, que estão cantando, né? Que estão desfrutando de Deus, que tem as suas características. Esse foi o primeiro anúncio. Agora, o segundo anúncio é o anúncio da pregação do Evangelho. Versículos 6, 7... que diz, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra, a toda nação, tribo e língua. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas.
Agora, então eu vi um anjo que voava no céu, levando na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra. É importante a gente pensar que essa figura desse anjo aqui não é um anjo literal, tá? É um mensageiro. É a igreja que prega o evangelho a toda a terra. Quando ela é vista no céu, é porque todos em algum momento vão ter contato com o evangelho e vão ouvir a palavra ao chamado do arrependimento. Tá? O João Batista foi chamado de anjo nesse sentido de ser mensageiro. Paulo foi chamado desse anjo mensageiro do evangelho. Tá? Não é que os anjos vão pregar o evangelho, isso foi dado a nós como uma responsabilidade, claro que como um privilégio também, né? Mas antes do juízo, o Senhor sempre dá oportunidade de arrependimento. Antes da consumação do juízo, há um chamado para deixar a adoração, a falsa religião e a besta e adorar o Deus verdadeiro. E aqui, esse evangelho, ele não tem mais uma nação específica, na verdade nunca teve, mas é para proclamar a toda nação, tribo, todo povo, toda língua e dizer: temam a Deus. Se dobrem somente diante do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas reverenciem o Senhor, reconheçam o Senhor, né? Se prostrem apenas diante do Senhor e glorifiquem somente a Deus. Parem de adorar a besta, o falso profeta, né? O anticristo. Chegou a hora do juízo, mas antes do juízo vem a oportunidade de arrependimento. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adore o Criador de todas as coisas, né? O Geis, maravilha, vamos chegar lá então. Vou observar aqui o versículo 14, né? Então, segundo anúncio, o evangelho eterno sendo pregado a todos os povos, antes que haja o juízo final. E aí a nossa urgência de pregar o evangelho antes do juízo, né? O terceiro anúncio, a queda da Babilônia, versículo 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Esse aqui, caiu a grande Babilônia, né? Essa está no passado, mas aqui ainda não tinha caído, porque é uma profecia de algo certo que vai acontecer. É algo aqui que a gente chama de... deixa eu ver aqui. É um profetismo de certeza, né? Está sendo profetizado algo que com certeza vai cair, que é a grande Babilônia. Essa grande Babilônia é o quê? É o mundo. A Babilônia é sinônimo de sedução, que leva para o pecado, né? Que levou o mundo a beber do seu vinho e da sua fúria e da sua prostituição, né? O mundo ficou tão embriagado com a sedução da Babilônia, né? Da vida imoral, que perdeu completamente o discernimento de quão mal era aquilo que eles estavam fazendo e quão perverso era aquilo que eles estavam fazendo. Tá? Maria perguntou aqui, a igreja vai passar pela grande tribulação? Olha, no capítulo 13 que nós lemos, nós percebemos ali que a igreja vai passar pela grande tribulação. Na verdade, né, aqueles que... Eu sou um amilenista, até que eu mude de ideia. A grande tribulação é justamente para a igreja ser provada na fé, para ser refinada e para glorificar a Deus, né? Assim como o Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra antes da destruição, mas ele sofreu todo aquele tempo de imoralidade, né? Jó era um justo sofrendo ali. O Novo Testamento vai falar sobre isso. Então, nós vamos ser resgatados da destruição. Nós vamos ver aqui que esse capítulo 14 fala do arrebatamento. Noé viveu aquele tempo difícil, onde ninguém obedecia a Deus, ninguém temia a Deus, e ele foi salvo da destruição. Então a igreja vai ser tirada antes da ira, tá? Mas não durante a tribulação. Pelo menos o que nós vimos aqui no capítulo 13, né? A perseguição da besta, do anticristo, tudo isso vai vir sobre a igreja como tentativa de destruição, mas Deus preserva a sua igreja. A igreja é perseguida fisicamente, mas ela é preservada espiritualmente. Tá? Esse é o sentido da questão. Mas então a gente vai se render à besta? Não. Quem tem a marca do sangue de Jesus não se rende à marca da besta. As duas coisas são completamente incompatíveis. Então a gente pode descansar o coração em relação a isso. Tá? Será que eu vou suportar a grande tribulação? Nós vimos que Deus vai abreviar o tempo, senão até os escolhidos seriam enganados e não suportariam. Né? Então aqui... vimos aqui o anúncio da queda da Babilônia, né? Que é esse sistema pecaminoso, anti-Deus, anticristo, que se deixa levar pelo entorpecimento do pecado, que é esse tomar do vinho, as nações tomarem do vinho da Babilônia. Outro anúncio,
a punição dos adoradores da besta. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Esse versículo 9 e 10 aqui, ele é pesado, porque agora fala da ira de Deus. É o anúncio da ira de Deus contra aqueles que adoraram a besta que tem a sua marca na testa e na mão direita. Nós vimos nos capítulos anteriores que essa marca da besta não é uma marca literal, física, não é um chip, um cartão de crédito, um código de barra. Na verdade, a marca na testa é uma maneira de pensar. É uma mente entorpecida, uma mente perversa, é uma mente mundana, né? A marca na mão direita é a mão da força, do agir, né? Do estilo de vida, do fazer pecaminoso e perverso, porque assim como eu penso, eu vou agir também. Né? Completamente entregue às mentiras e à perversidade do pecado. Então, aqueles que têm essa marca, aqueles que beberam do vinho da Babilônia, aqueles que, né, ficaram entorpecidos, embriagados pela sedução da Babilônia, eles vão ser obrigados, eles escolheram beber do vinho da Babilônia, mas agora eles serão obrigados a beber do vinho do furor de Deus, derramado sem mistura. O que quer dizer esse sem mistura, né? Era muito comum naquele tempo o vinho ser diluído em água, porque era muito forte. Tá? Não era fácil beber o vinho puro, né? E que ninguém nem deveria beber, porque é altamente, né, embriagador, não sei nem se existe essa palavra, mas a ira de Deus não vai ser diluída em água. A ira de Deus, ela vai ser completa, sem nenhuma misericórdia. Deus está sendo misericordioso agora, gente. Nós temos que nos refugiar na misericórdia de Deus agora. Aquele que se refugia em Cristo está debaixo da misericórdia de Deus. Mas aqueles que deixarem se seduzir pelo anticristo, pela Babilônia, tomarem os seus vinhos, se embriagarem, eles serão obrigados a tomar o cálice da ira de Deus inteiro, sem mistura, forte, né? Isso aí será terrível. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A ideia do enxofre aqui é a ideia do inferno, com toda certeza, e também nos faz lembrar lá de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por fogo e por enxofre, certo? Versículo 11. Deixa eu ver aqui. Um dos sinais dos escolhidos é não conformar com as coisas desse mundo, não fazemos parte das ideologias, sua agenda, seu modo de vida. Está certíssimo, né? Os salvos vão perseverar, ok? E nós vamos ver aqui também no capítulo 14, falando da perseverança, que é uma marca dos salvos, não se renderem ao estilo de vida desse mundo. Por quê? Nós somos bons? Nós somos fortes? Não. Por causa da graça de Deus que vai nos manter de pé, gente. É pela graça de Deus, ok? E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. O versículo 11 do capítulo 14 de Apocalipse refuta essa ideia de que o inferno não é eterno, tá? Existe aí algumas denominações, religiões, vou chamar de denominações para ser mais suave, que eles falam que o inferno será extinto, não vai durar para sempre. Né? O tormento não é eterno, a alma vai ser extinta. Os salvos viverão eternamente, mas os perdidos sofrerão por um tempo e depois o sofrimento vai acabar. Como o sofrimento vai acabar? Se aqui no versículo 11 de Apocalipse 14 está dizendo: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Todos que adoraram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, nem de dia, nem de noite. Gente, nós não fazemos ideia do que é o tormento eterno. Há pessoas que falam assim, o inferno é aqui. Não fazem ideia de quão terrível é o tormento eterno. Essa fumaça, ela não vai ter fim. Vai ser para todo sempre. Todos que adoraram a besta, que adoraram a sua imagem, ou seja, que recusaram Jesus, que rejeitaram Cristo, eles sofrerão eternamente. Eles não haverá descanso nem de dia e nem de noite. Às vezes, aqueles se refugiaram em vícios, em pecados, no sistema mundano, que traz um certo descanso e um certo refrigério, porque os cristãos estão sendo perseguidos, os cristãos estão sendo maltratados.
quando Apocalipse é escrito, isso estava acontecendo exatamente naquele momento, né? Mas um aparente descanso vai produzir um eterno sofrimento que não vai ter descanso nem de dia nem de noite, enquanto a igreja de Cristo que foi perseguida, que vai ser ainda mais perseguida, né, que não terá descanso das lutas dessa vida, vão descansar eternamente, vão estar adorando o Senhor, né? Isso vai ser maravilhoso. Vamos para o versículo 13. Ô Geisa, versículo 4, né? Ah, sim, o Cordeiro de Deus, né? Verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos aqueles que mantiveram as nossas vestes limpas. Vamos para o quarto anúncio. Já fui no quarto? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Agora o versículo 11. Onde já fui? Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Uma marca dos santos: perseverança, obediência. Gente, nós já vimos muitas marcas aqui dos 144 mil, que é da Igreja de Cristo. E nós precisamos ver se nós temos essa marca e temos que desenvolvê-las na nossa vida, né? Eles são aqueles que vão adorar. Eles são aqueles que perseveram. Eles são aqueles que obedecem. Eles são aqueles que não falam mentira. Eles são aqueles que se mantiveram puros, né? E aqui no versículo 12 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Os santos, os filhos de Deus, perseveram até o fim, mesmo diante da perseguição e da morte. A perseverança e a obediência é a marca do salvo, né? É a marca do salvo. Vamos agora para o quinto anúncio. Vamos caminhando aqui para o final. São 7, né? Deixa eu adiantar. Quinto anúncio, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos. Como assim, né? Felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Bem-aventurado os mortos que morreram no Senhor, porque eles terão descanso. Agora preste atenção, aqueles que pensam que a solução para suas dores, para suas angústias, é tirar a sua própria vida, porque assim ele terá descanso. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Olha, a morte será descanso apenas para aqueles que morrerem no Senhor. Feliz aqueles que morrerem no Senhor. É um paradoxo, não é? Como assim feliz aqueles que morreram? Se você está em Cristo, a morte, na verdade, é o começo do descanso, né? É o começo da vida eterna. E também descansarão das suas fadigas e as suas obras os seguirão. Eles receberão as recompensas das obras praticadas aqui. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras e nós seremos recompensados pelas nossas boas obras. Não é assim? Irmã Maria, é verdade. Deus tem misericórdia, porque o tormento eterno vai ser terrível. E ainda nós não chegamos aqui nos últimos versículos que vai falar do juízo final, que a figura é uma figura horrenda, tá bom? Horrenda. Então aqui, né, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque eles vão descansar das suas fadigas. Gente, aqui no mundo é fadiga, é aflição, é luta, né? Nosso descanso é no Senhor, nosso descanso é eterno, tá? E nós também receberemos a recompensa das nossas obras, ok? Valéria perguntou: quem morreu sem entregar a vida a Deus aqui na terra já está em sofrimento eterno, tá? Quem morreu sem Cristo já está sofrendo. Quem morreu com Cristo já está em descanso eterno, esperando o julgamento final. Os que morreram sem Cristo estão esperando para receber a sentença de condenação. E os que morreram em Cristo estão esperando para receber o galardão, tá? Essa é um estado agora intermediário até o dia do julgamento. Então nós lemos aqui a quinta anúncio, o sexto anúncio, né? É a colheita do trigo, e o sétimo anúncio é a colheita das uvas, que são duas coisas diferentes. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, é Cristo. E ele estava com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. A coroa é sinal de autoridade, de reinado, de governo. Uma foice na mão, agora ele vai fazer a colheita. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la.
Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Aqui é a colheita dos salvos. Nós vamos ver aqui que são a colheita daqueles que estão em Cristo, da sua igreja. Aqui que vai ser separado o trigo do joio. Você lembra disso, né? Onde ali está crescendo junto, né? O trigo e o joio, mas o Senhor fala naquela parábola, olha, deixa para separar no dia final, porque agora não dá para saber a diferença. Mas na hora da colheita, o trigo será colhido para o Senhor, né? E o joio será queimado. Então, a colheita dos salvos. Mas tem também a colheita das uvas. Vamos continuar lendo. Outro anjo saiu do santuário de Deus, trazendo também uma foice afiada. Ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O que aconteceu com essas uvas? O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. A primeira colheita é dos salvos, porque eles serão tirados da ira, eles serão arrebatados. E aqui, né, nós já vimos outro sinal de arrebatamento em outro capítulo, mas aqui Apocalipse vai repetindo a história com detalhes diferentes. Tá? Nós aqui acreditamos, eu acredito, creio, né, sou uma milenista, eu creio que o milênio está acontecendo agora e que a ira de Deus vai vir, nós vamos passar pela tribulação, mas a igreja vai ser arrebatada antes da ira de Deus. Perceba que essa primeira foice tira os salvos, tira a igreja, é a colheita do trigo. Essa segunda foice agora já é a colheita das uvas, que elas serão lançadas no lagar e vão ser pisadas pela ira de Deus. Eles foram pisados no lagar, fora da cidade, porque a ideia de cidade é onde estão os eleitos de Deus preservados. Fora da cidade, e correu sangue do lagar. Não correu vinho do lagar. Não correu o fruto da vide do lagar. Correu sangue, chegando ao nível dos freios do cavalo. Mais ou menos 1,5 metro. Mais ou menos 1 metro ali, pelo menos, né? Depende da altura do cavalo, né? Mas pense ali, 1 metro de sangue, virou rios de sangue. Essa é a figura do juízo de Deus, tá, gente? É algo terrível. Numa distância de cerca de 300 quilômetros. Pense num rio de 1 metro, 1,5 metro de profundidade e 300 quilômetros de extensão. É o sangue derramado a partir da ira de Deus. Uma imagem que é simbólica, mas que traz esse nível de terror, de uma figura horrenda de que é cair na ira de Deus. Esse é Apocalipse 14, né? Que nós lemos aqui, onde nós vimos várias figuras, vários anúncios sobre aqueles que estão salvos, os 144 mil, santos, perseverantes, não contaminaram com o mundo, aqueles que são não achou mentira neles, que estão cantando um novo cântico nos céus. Olha só que maravilha, né? Ali adorando o Cordeiro. E esses são os salvos, aqueles que não tiveram a marca da besta, que não adoraram. Agora, esses que vão entrar no descanso das suas fadigas, toda a sua luta vai passar, vai ter descanso eterno. E ali vão adorar e vão ter a recompensa das suas obras. Em contrapartida, nós vemos também aqueles que escolheram se deixaram ser seduzidos pela Babilônia, pelo sistema pecaminoso, que beberam o seu vinho e eles vão ser obrigados a beber do vinho da ira de Deus. Enquanto os 144 mil, que é a igreja, serão colhidos para Deus, aqueles que adoraram a besta serão colhidos e lançados no lagar e serão pisados pela ira de Deus. Né? E onde nós estamos, em qual lugar nós estamos, e aqui a aplicação para nós, a gente precisa ser encorajado por essa palavra, confortado e consolado por essa palavra, mas nós também precisamos ser levados a pregar o evangelho de forma urgente, porque a ira de Deus vai ser algo terrível. O inferno é eterno, essa fumaça que sobe aqui é eterna, ela nunca vai cessar, como nós lemos aqui no versículo 11. O sofrimento eterno é terrível, e nós temos a palavra que salva o homem do inferno, que é o evangelho de Cristo, que precisa ser pregado a todo povo, língua e nação,
porque o Senhor também dá oportunidade de arrependimento antes de derramar a ira de Deus. Esse é o capítulo 14 de Apocalipse. Senhor, obrigado pela sua palavra, que nos consola, que nos encoraja, mas também que nos impele a cumprir a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Deus, obrigado por essa certeza que nós temos de que a Babilônia vai cair, o sistema mundano vai ser destruído e que aqueles que morreram em Cristo ainda entrarão em descanso das suas fadigas e receberão as suas recompensas. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pela sua palavra, Deus, e nos ajude a vivê-la, a viver sobre essa perspectiva, a aplicá-la na nossa vida e que o Senhor possa continuar falando conosco, trazendo clareza na nossa mente e fervor no nosso coração a partir da sua palavra. Nós te adoramos, gratos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.